A estupidez é mais perigosa que a maldade. Contra o mal se pode protestar. O mal pode ser exposto, revelado. Pode também ser evitado, se necessário até pela força. O mal sempre carrega o germe da autodecomposição, deixando pelo menos um desconforto naquele que o pratica. Diferentemente, não há como se defender da estupidez. Nada pode ser feito aqui com protestos ou com violência. Razões não a convencem. Simplesmente não se dá crédito a fatos que contradigam o próprio preconceito. Em tais casos, o estúpido se torna ainda mais resistente. E se esses fatos são incontestáveis, podem com facilidade ser postos de lado, como casos isolados e sem sentido. O estúpido, ao contrário da pessoa má, sente-se completamente satisfeito consigo mesmo. Sim, ele até se torna perigoso, enfurecendo-se facilmente quando é refutado. Portanto, a relação com o estúpido exige muito mais cautela do que com a pessoa má. Nunca se há de convencer o estúpido pela razão. É inútil e perigoso. Para saber lidar com a estupidez, é preciso antes procurar entender sua natureza. Não se trata essencialmente de um defeito intelectual, mas algo que atinge a humanidade do sujeito. Tanto é assim que existem pessoas de inteligência extraordinariamente ágil que são estúpidas, e pessoas intelectualmente pesadas que podem ser tudo, menos estúpidas. Para nossa surpresa, chegamos à seguinte conclusão: parece que a estupidez não é propriamente um defeito congênito, mas um processo em que as pessoas se tornam estúpidas sob certas circunstâncias ou deixam-se fazer estúpidas de forma recíproca. Também observamos que a estupidez aparece mais em pessoas ou grupos propensos ou condenados a viver em comum do que em pessoas mais fechadas, reservadas e solitárias. Assim parece que a estupidez é um problema mais sociológico do que psicológico. É uma forma especial de influência das circunstâncias históricas sobre o homem, isto é, uma consequência psicológica de certas circunstâncias externas. Em uma análise mais detalhada, verifica-se que toda forte expansão externa do poder, seja política ou religiosa, golpeia um grande número de pessoas com estupidez. Sim, parece que é uma lei psicológica e sociológica. O poder de alguém precisa da estupidez de outrem. O processo não é que, de repente, algumas faculdades, como a intelectual, definem ou fracassem, mas sim que a independência interna da pessoa vai sendo roubada pela impressão esmagadora do desenvolvimento do poder, até que, mais ou menos inconscientemente, essa pessoa renuncia a encontrar seu próprio comportamento em relação às situações que a vida lhe apresenta. O fato de estúpido ser muitas vezes teimoso não significa que ele seja independente. Conversando com ele, você quase pode sentir que seu discurso nem sequer tem a ver com ele mesmo, com aquilo que o constitui. Trata-se de frases de efeito, slogans e chavões que se apoderaram dele. Ele está enfeitiçado, cego, abusado e maltratado em sua própria natureza, tornando-se assim um instrumento sem vontade própria. O estúpido será capaz de todo mal e, ao mesmo tempo, incapaz de reconhecer-se mal ou de reconhecer maldade em seus atos. Aqui está um perigo de um abuso diabólico. Como resultado, as pessoas serão destruídas para sempre. Disso decorre que somente um ato de liberação e não um ato de instrução poderá superar a estupidez. Na grande maioria dos casos, para superar a estupidez, a pessoa terá de aceitar que uma genuína libertação interior só se tornará possível após a libertação externa. Até então, sem essa condição, teremos que desistir de todas as tentativas de convencer os estúpidos.
A propósito, nesse estado de coisas, fica bem claro que em tais circunstâncias é vão tentar saber o que o povo realmente pensa. Mesmo porque, ao mesmo tempo, nessas dadas circunstâncias, qualquer resposta seria supérflua para o pensador e realizador responsável. Esse artigo pertence a Dietrich Bonhoeffer, eu não sei se essa é a pronúncia correta. Ele é um pastor que viveu no regime nazista na Alemanha e por ele foi preso e ficou no campo de concentração porque se recusou a sair do seu país e ficou para combater o regime que ali se estabeleceu. E no campo de concentração esse pastor veio a falecer, mas deixou inúmeras cartas e artigos, e este que eu li é apenas um deles que ele deixou para a nossa reflexão. Fique com Deus.